Então, muito bem. Então, eu vou começar fazendo uma pequena revisão da aula passada e depois introduzir essas ideias de quantização do Bohr. Então, qual que é a ideia? Então, toda essa coisa se desenvolve para tentar entender o comportamento de átomos e que, então, começa com o modelo de Thomson. Então, a ideia é que já se conhecia a existência de elétrons, que são cargas negativas, e como o átomo é neutro, você tinha que neutralizar a matéria, então ele adicionou um núcleo positivo, que seria bem extenso, onde os elétrons estariam pelo espaço. Bom, o Rutherford ele, fez um experimento onde ele mostrou que essa ideia não era boa. Então, por que a ideia não era boa? Porque se você fizesse um experimento de espalhamento de partículas positivas nesse átomo essencialmente neutro, o desvio de cada partícula ia ser muito pequeno, essas partículas alfas iam passar essencialmente reto pelo átomo, um pequeno desvio, e no experimento observava-se então espalhamentos a grandes ângulos. No espalhamento, algumas dessas partículas alfa, que são dois prótons e dois elétrons, elas eram refletidas a ângulos maiores que 90 graus. Então, a hipótese que ele fez é que, para que isso acontecesse, o núcleo deveria ser bem pequeno, então, toda essa carga positiva devia estar concentrada numa região pequena, para que a interação repulsiva pudesse ficar grande o suficiente para explicar esse tipo de resultado. Então, está aqui o experimento que ele fez. Então, era uma placa de ouro fininha, que tinha um certo número N de núcleos por centímetro quadrado, que no experimento era da ordem de 10.000. Você fazia incidir, então, um feixe de partículas alfa nessa folha de ouro, elas interagiam com os átomos e eram desviadas por essa interação. Então, o que ele media era quantas partículas espalhavam num certo ângulo θ em relação à direção de incidência. Então, para isso, a gente considerava todo esse cone formado pelo ângulo θ e θ mais dθ em todas as direções φ ao redor dessa direção de incidência. Então, você coloca detetores em toda essa faixa e mede quantas partículas estão batendo ali. Tá? A maneira de medir, né, essa distribuição angular é através dessa ideia de ângulo sólido. Então, o ângulo sólido, então, por exemplo, se você olha para o céu de noite, né? Então se você vê metade de uma esfera celeste, aí você vê a lua cheia e você se pergunta quanto dessa abóboda celeste é coberta pela área da lua cheia. Então, como que você mede essas coisas? Então, a ideia de medir isso é a partir de ângulo sólido. Então, você considera uma esfera de raio unitário como referência. Então, a área total dessa esfera de raio 1 é 4π. E você mede, então, o ângulo, por exemplo, que a Lua faz, como sendo a fração da área sobre essa esfera unitária que a Lua está ocupando. Então, aqui no caso dos detetores, qual que é a área, qual que é o ângulo sólido dessa faixa onde estão os detetores. Então, você vê, se você pega um ângulo entre θ e θ mais dθ, esse arco que você cobre é R dθ, certo? Se R for 1, isso aqui é simplesmente dθ. E o comprimento dessa circunferência é 2π R seno de θ. Né? A circunferência tem raio, que é essa projeção aqui, R seno θ. Então, se R é 1, isso aqui é seno θ. Então, o comprimento disso é 2π seno θ vezes dθ. Então, esse é o ângulo sólido coberto por essa faixa. Então, qual que é a ideia dessas medidas? Então, você pode medir diretamente o número de partículas que é espalhado aqui, que bate nesses detetores, ou você pode definir essa coisa que a gente chama de seção de choque diferencial, que é baseado na seguinte ideia. O número de partículas que vai bater aqui vai ser proporcional à intensidade do feixe, então ao número de partículas incidentes
vai ser proporcional ao número de centros espalhadores, que é o número de átomos, e vai ser proporcional à área coberta por esse ângulo sólido. Essa área não é constante, ela depende de θ. Então, quanto maior essa área, mais partículas você deve detectar. Então, isso aqui é a parte meio trivial desse N. Aumenta a intensidade, aumenta o N. Aumenta o número de espalhadores, aumenta o N. Aumenta a área, aumenta o N. A constante de proporcionalidade é a chamada seção de choque diferencial e ela contém, então, toda a informação sobre a interação das partículas com os átomos. Tá? E a seção de choque total é simplesmente integrar isso sobre todos os ângulos sólidos para você ver o número total de partículas que foi espalhada pelos átomos. E o truque para calcular isso aqui é você notar que se você tem uma partícula então, que está no feixe a uma certa distância b do eixo de colisão frontal, então essa distância b é chamada de parâmetro de impacto, essa trajetória da partícula vai, se você conseguir calcular a trajetória, você vai ter o ângulo θ onde ela vai desviar. Se você considera uma outra partícula que está num parâmetro de impacto um pouquinho maior, B mais dB, ela vai desviar um pouco menos, porque ela está mais longe do núcleo. Aí você sabe que todo mundo que está entre B e B mais dB, nessa faixinha, vai cair entre θ e θ mais dθ. Então, para saber quanto que cai entre θ e θ mais dθ, você calcula quantas partículas passaram entre B e B mais dB. É só isso. Então, o número de partículas entre θ e θ mais dθ vai ser o número de partículas que passou nesse anelzinho, que é a área do anelzinho, 2πb vezes dB, vezes o número de partículas que está passando por lá, por unidade de tempo, certo? Que é o I. Isso para cada átomo, então você multiplica pelo número de átomos para ter o número total de partículas espalhadas. Então, o sinal de menos, né, é porque você aumenta o B, você diminui o θ. Então, tem esse sinal de menos aqui. Tá? Então, daqui a gente tira tudo, né? Quer dizer, toda a informação que a gente precisa vai estar contida no conhecimento da trajetória da partícula. Se você tiver o θ para cada B, ou tiver B em função de θ, eu vou conseguir calcular tudo. Então, por exemplo, o N de θ é só dividir por dθ do lado de cá, vai ser menos, ρ é a densidade de átomos por volume, T é a espessura da placa. Então, ρ vezes T é o número de átomos por unidade de área. Então, só dividindo aqui por dθ, vai ter menos N, 2πb e dB dθ. Tá? Se eu tiver B em função de θ, eu tenho essa expressão. Ou a seção de choque, que é a mesma coisa, só que dividido por unidade de ângulo sólido, né? Então, d sigma dθ, se a gente olhar para a expressão, ele vai ser o dN dividido por IN de ômega. Então, eu pego aqui o dN, que é dN dθ, e divido por NI de ômega. Então, dN dθ dividido por NI, dN passo dθ para cá, divido por N e divido por I, sobra 2πb dB. E aí eu divido por d ômega, que é 2π seno θ dθ. Então, essas coisas cancelam e eu tenho a expressão aqui para a seção de choque. Então, tudo que eu tenho que fazer é resolver a equação da trajetória e eu calculo tudo. Então, tá aqui, a gente fez na aula passada o exemplo da esfera dura, que é mais simples, né? Onde eu tenho uma reflexão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Então, nesse caso, a gente tem uma expressão muito simples, né? Se a gente nota que a esfera tem raio A seno de θ é o B. Desculpa, A seno de alfa é o B. Aí a gente relaciona esse ângulo alfa com o ângulo de espalhamento. Então, 2α mais θ é π. Então, esse alfa é π sobre 2 menos θ sobre 2. E eu tenho a expressão aqui B em função de θ. Por isso, eu posso calcular dB dθ, só derivar, joga nas expressões, e eu tenho, então, essas medidas esperadas de espalhamento pela esfera dura. No caso de Coulomb, é um pouco mais complicado, porque a trajetória é complicada, né? O B de θ é mais difícil de calcular,
Eu mostrei para vocês rapidamente na aula passada que a expressão correta para o espalhamento colombiano é essa daqui. De fato, ela é parecida com a esfera dura, só que em vez de ser um cosseno, é uma constante vezes a cotangente de θ/2. Essa constante depende da carga da partícula alfa, carga do núcleo e da energia cinética da partícula. Tá? Que eu estou explicitando agora aqui. Todo esse resto aqui eu vou chamar de capa, e o E eu vou deixar explícito para a gente ver a dependência disso com a energia cinética. E tendo essa trajetória, a gente também pode, estar aqui o esqueminha do espalhamento, a gente pode calcular também essa variável que eu estou chamando de R maiúsculo, que é a distância de máxima aproximação da partícula até o núcleo. Tá? Isso tem essa expressão, capa sobre 2E, 1 sobre seno θ/2 mais 1, que é essa distância aqui que a gente calcula também conhecendo a equação da trajetória. Só para, deixa eu fazer um comentário aqui. Nos slides da aula passada, eu modifiquei um pouquinho esses dias e eu acrescentei nos próprios slides uma dedução simplificada dessa equação, tá? Para que vocês possam olhar isso sem ter que olhar os detalhes na nota de aula. Se quiser ver só os passos principais, eu adicionei lá. Se vocês forem olhar as notas de aula da aula 12, faz recarrega de novo, porque senão ele puxa a versão antiga, então tem um pouquinho mais de detalhe ali. Tá? Mas, tirando essa parte mais técnica, que é a solução da equação de movimento, que eu repito, né? É importante que vocês leiam e entendam isso, porque isso é um cálculo bem clássico, né? Isso é essencialmente uma órbita de se você, no caso atrativo, né, se você reverter o sinal da força, isso aqui vai dar a órbita desses cometas que são hiperbólicas, né? As órbitas que não ficam em torno do Sol, que passam uma vez só e vão embora, são órbitas desse tipo, só que em vez de ser repulsiva, era uma órbita atrativa que vai embora. Então, isso aqui é um problema importante, é legal dar uma olhada nessa conta. Mas, tendo o resultado, tendo o B em função de θ, a gente calcula, então, a seção de choque. Então, está aqui, ó, B de θ. Então, quem que é dB de θ? É só derivar. A derivada da cotangente é 1 sobre seno ao quadrado. Mas, como eu tenho um θ/2, eu tenho que derivar o argumento e cai um fator meio. Então, por isso que fica esse 1/4 aqui. A derivada é menos seno ao quadrado. Tem um fator de menos. E esse D é aquela constante que depende de cargas, tudo, e a energia cinética que está explicitada aqui. Então, por exemplo, o número de partículas espalhadas ao ângulo θ, então lembra, né? É menos, porque tem sempre esse sinal de menos que compensa, intensidade do feixe, número de centros disparadores, 2πb, dB, lembra, isso aqui é a área do anelzinho, dividido por dθ. Então, coloca o B aqui, coloca o dB de θ, vai dar, então, olha só, o B que vai entrar aqui em cima é uma cotangente, que é cosseno sobre seno. Então, o cosseno está aqui, vai ter um seno embaixo. Com esse seno ao quadrado aqui, vai ficar um seno ao cubo embaixo. E se a gente quiser reescrever um pouquinho mais ainda, a gente multiplica e divide por um seno de θ/2, em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar um seno à quarta, e aqui em cima vai ficar seno vezes cosseno. 2 vezes seno cosseno de θ/2 é um seno θ. Tá? Então, onde eu tinha um seno vezes cosseno, eu multiplico por 2, divido por 2. Então, aqui passa a ser um 16. 2 seno θ/2, cosseno θ/2 é um seno θ. E a gente pode deixar nesse formato aqui. Tá? Então, porque eu tenho um B e um dB, a constante D vai aparecer 2 vezes. Então, vai aparecer um K ao quadrado, vai aparecer um E ao quadrado. E se a gente quiser calcular a seção de choque, essencialmente a única diferença é eu fazer isso por unidade de I, por unidade de N, e dividir por um d ômega, que é 2π seno θ de θ. E aí esse seno θ vai embora, porque eu divido, e fica essa expressão aqui, que é essencialmente uma constante dividido por E ao quadrado, seno à quarta de θ/2. Essa fórmula
que é a fórmula da seção de choque colombiana, ela é super famosa. Vocês vão ver isso em vários lugares, esse seno à quarta de θ sobre 2 no denominador, isso é bastante conhecido. E se vocês lembrarem daquele cálculo que nós fizemos antes com a ideia do átomo de Thomson, que cada átomo desviava um pouquinho, então vários átomos iam ter um desvio composto, a gente fez uma expressão gaussiana. A gaussiana cai muito rápido com θ. E, portanto, o espalhamento a grandes ângulos é zero. Agora, o seno cai mais devagar, né? Embora, conforme o ângulo aumente, né? Quando você tiver a 90 graus, quando você tiver a 180 graus, né? Então vai dar seno de 90, que é zero. Isso aqui desculpa, deixa eu falar de novo aqui. Essa expressão tem várias peculiaridades que depois eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, quando θ é igual a zero, seno de 0 é zero, isso aqui dá infinito. Certo? Da onde que vem esse infinito? Depois a gente vai tentar entender isso daí. Mas conforme o θ aumenta, o seno vai aumentando, e isso aqui e a seção de choque vai diminuindo. Tá? Então, mas ela diminui lentamente, porque é um seno à quarta, não é uma exponencial. Tá? Então, por isso que isso aqui resulta em algum espalhamento a grandes ângulos, enquanto que no caso do Thomson a gente não tinha nada. Então, deixa eu fazer olhar para essa forma com um pouquinho mais de detalhe e ver como que ela ajuda a gente, primeiro, mostrar que isso aqui é uma boa expressão, isso aqui concorda muito bem com os experimentos, mas não tão bem quanto a gente poderia imaginar. Então, isso aqui é uma figura de eu vou colocar a referência desse paper de novo, mas é um experimento famoso de Geiger e Marsden. Não é exatamente é a mesma experimento de Rutherford que eles fizeram depois com mais precisão. E o que eles estão mostrando aqui é o seguinte: as bolinhas são os resultados das medidas. Essa curva pontilhada é a previsão da teoria. Então isso aqui é o número de partículas que estão sendo espalhadas a 60 graus. Então, foi fixado um ângulo, colocados os detetores, e o que está sendo variado é a energia do feixe, das partículas do feixe. Isso está medido em milhões de eletronvolts. Então, olha só o que a gente espera. Para um ângulo fixo, deixa eu voltar nas expressões, o número de partículas espalhadas, vamos olhar aqui para cima, como o ângulo é fixo, tudo isso aqui é fixo, a única coisa que está variando é a energia. Então, conforme a gente aumenta a energia, deve diminuir o número de partículas espalhadas. Tá? Então, isso aqui é essa curva pontilhada que a gente está vendo. É uma coisa que vai com 1 sobre E ao quadrado. Aumenta a energia, diminui o número de partículas espalhadas. E, no entanto, a gente vê que essa concordância, que é boa, até cerca de 25 MeV, ela começa a ficar muito ruim a partir daí. Então, se você diminui a energia, a concordância é praticamente perfeita. Conforme se aumenta a energia, chega um ponto onde a concordância deixa de acontecer. Então, vamos olhar de novo na figurinha. Então, conforme a gente aumenta a energia, o raio a distância de maior aproximação diminui também. Tá? Então, fixado um ângulo de espalhamento, se eu aumento a energia, eu diminuo essa distância de aproximação com o núcleo. Tá? Então, a distância de maior aproximação, quando o θ é 60 graus, qual que ela vai ser? Então, pegando naquela expressão, é a constante kappa sobre 2e, aqui era seno de θ sobre 2, então é seno de 30 mais 1. Seno de θ sobre 2 é meio. Então, 1 sobre meio é 2, 2 mais 1 é 3. Então, fica 3 kappa sobre 2. Então, nessa energia, essa aqui é a maior energia onde as coisas concordam. Então, qual que é a hipótese aqui? É que para energias maiores, as partículas alfas estão se aproximando tanto do núcleo que estão penetrando dentro do núcleo. Então, aquele potencial colombiano 1 sobre R2, que a gente usou para o cálculo, deixa de ser verdade. E aí o cálculo deve realmente furar.
Então, se a gente calcular a distância de maior aproximação onde a coisa fura, eu vou ter uma ideia do raio do núcleo. Tá? Então, aqui vamos fazer essa conta. Então, ó, a constante kappa era isso aqui. Então, Z igual a 2 por partícula alfa, 79 por ouro, E ao quadrado, dividido por 4π epsilon zero. Então, isso aqui vai dar 3,6 10 a menos 26. E se você calcular agora o raio para 25 MeV, o que vai dar? Então, é o kappa dividido por 2. Eu já fiz alguma coisa a mais aqui, deixa eu ver. Você multiplicou por 3, né? Isso, multipliquei por 3, 3K, exatamente. Então, deu 1,1 10 a menos 25, exatamente. Dividido por 2E. Então, 2 vezes 25 MeV, e transformando em Joule, 1,6 10 a menos 19. Então, se você faz essa conta aqui, vamos só ver as potências de 10 para ver que está certo, né? Isso aqui dá 10 a menos 13, sobe mais 13, fica 10 a menos 12, mas tem esses fatores aqui, acaba dando 1,4, 10 a menos 14 metros. Então, isso aqui, então, nessa distância, então, para R acima disso, ou seja, para energias menores do que isso, eu não estou dentro do núcleo. Eu vejo o núcleo como uma coisa externa e o potencial coulombiano funciona. Abaixo disso, eu estou entrando no núcleo, então isso aqui deve ser uma estimativa do raio do núcleo. Então, comparado com o raio de Bohr, isso é muito menor. Né? É um fator de 10 a 4 menor. Então, é uma coisa realmente impressionante, né? Se o núcleo tiver 1 metro de raio, né? O raio do átomo é 0,1 centímetro, é isso? Não, é 0,1 milímetro, certo? É 10 a menos 4, é 0,1 milímetro. Então, é uma coisa extremamente pequena, então o átomo, você tem os elétrons ali em volta, formando essa casca em volta do núcleo, e o núcleo é uma pontinha de nada, né, de 0,1 milímetro de comprimento, se essa bola tiver 1 metro de raio. Então, a matéria, na verdade, é um grande vazio, né? Tem esse vazio enorme entre o núcleo e os elétrons. Muito bem, então isso aqui foi... Opa, tem uma pergunta aqui. Tá. Por que a distância de maior aproximação é independente de B? Tá, ok, deixa eu tentar explicar isso aqui. Na verdade, não é independente de B. Ou seja, essa aqui é a distância de maior aproximação em função de θ. Então, para cada θ, eu tenho esse R. Mas o θ depende de B. Tá? Então, implicitamente, dá para escrever essa expressão também em termos de B, em vez de escrever em termos de θ. Tá? Mas, obviamente, né, se a gente diminuir o B, a distância deve aumentar. E diminuir o B é aumentar o θ, certo? Então, depende de B, sim. Isso, na verdade, é um bom exercício, né? Reescrever isso aqui em termos do B. Muito bem, então isso aqui foi um grande sucesso. O Rutherford ficou realmente muito famoso com essas ideias dele, com essa determinação do tamanho do núcleo. Só que isso continuava não explicando as linhas espectrais, certo? Então, era um modelo mais robusto, núcleo pequeno no centro, elétrons em volta, mas e daí? Como é que você explica esse monte de linhas espectrais que os átomos acabavam gerando? Então, é aí que entra o Bohr. Tá? Então, o Bohr vai fazer um avanço em relação a isso e vai meio que resolver esse problema de uma forma um pouco empírica ainda, mas bastante elegante. Então, vamos ver. Então, está aqui o Bohr. E ele fez, então, uma série de postulados para tentar entender, né, juntar todas essas ideias e tentar explicar, então, as linhas espectrais. Então, ele fez 4 postulados, assim, meio que da cabeça dele, para que a coisa funcionasse, mas a gente vê que isso tudo tem uma motivação grande com as ideias que estavam surgindo na mecânica clássica. Então,
primeiro postulado, os elétrons se movem em órbitas circulares em torno do núcleo, não ia mais aqui, em torno do núcleo, segundo a mecânica clássica. Tá? Então, órbitas dos elétrons são circulares. Postulado 2. Movimento circular é um movimento acelerado. Carga acelerada devia emitir radiação. Mas ele postula que, apesar disso, os elétrons nessas órbitas circulares não irradiam e a energia, portanto, é conservada. Então, é como se fosse uma bolinha num planeta em volta do Sol, né, que não tem esse problema de radiação, fica lá rodando e não irradia. Então, como é que você pode explicar isso? Oi, diga. Eu ia falar, nesse postulado 2, até porque se ele irradiasse, ele seria instável, né? Exatamente. Ele ia irradiar e ia cair no núcleo. Ia perdendo energia e ia cair no núcleo. Exatamente. Então, esse é um problema que vai ter que ser resolvido depois, porque você não pode simplesmente postular uma coisa que é contra a eletrodinâmica. Mas, enfim, assim, para essa ideia inicial, ele postula isso. Terceiro postulado. Nem todas as órbitas são possíveis. As únicas órbitas possíveis são aquelas em que o momento angular é um múltiplo inteiro de H cortado. Então, da onde vem esse postulado? Então, ele está quantizando agora as órbitas e o que ele vai usar para isso é a quantização do momento angular. Então, a ideia vem dessa ideia de interferência, de que o elétron, na verdade, é uma onda e a gente tem que ter ondas que interferem construtivamente para que as coisas aconteçam de maneira correta. Então, a ideia dele é o seguinte: imagina que você tem uma órbita aqui e que você pega a função de onda do elétron e meio que desenha ela aqui em volta da órbita. Então, é como se fosse um cosseno de ômega-t, mas encaixado na órbita do elétron. Ele está oscilando aqui. Então, a ideia dele é que durante a órbita, né, então o comprimento da órbita, se a gente esticar, né, cortar essa órbita, esticar, colocar isso numa linha reta, o comprimento da órbita é 2πr, e a gente vai ter que essa onda se encaixe direitinho na órbita, que caibam exatamente N comprimentos de onda nesse comprimento 2πr. Então, se isso acontecer, então a gente começa aqui, dá tantas voltas e encaixa direitinho aqui de novo. Se isso não acontecer, o que você esperaria? Então, você começa aqui, imagina que o 2πr é um pouquinho menor do que... Quantos comprimentos de onda aqui eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu desenhei 6 comprimentos de onda nessa minha órbita. Suponha que você, quando dá a volta aqui, você passe um pouquinho. Então, daqui, não encaixa direito e vem para cá. Aí você vai dar outra volta e vai vir depois para cá. Então, você vê que a sua onda ela vai enrolar em torno da órbita e a cada ponto, uma hora vai estar para cima, uma hora vai estar para baixo, né, porque você vai passando várias vezes e isso deveria interferir destrutivamente e sumir o elétron daí. Tá? Essa ideia é intuitiva. Enquanto que se você encaixar direitinho, você tem uma coisa meio estável, onde o elétron se encaixa bem aqui na órbita. Enfim, isso são ideias empíricas, baseadas nessa ideia de onda, de interferência, mas que acaba funcionando. A gente vai ver que isso dá certo, mas, como eu comentei, isso não é uma teoria, né? Isso é um conjunto de postulados aí que a gente vai ver se funcionam ou não. Então, essa foi a hipótese dele. Então, se você supor que 2πr é N lambda, lambda, então, é H sobre P, certo? Da relação de de Broglie. Então, você vê, passa o P para o lado de cá, fica R vetor P, então vamos lá. R vetor P é o momento angular, certo? Numa órbita circular. E quem que é R vetor P? Passa o P para cá, é N lambda sobre 2π. Tá? Ou NH cortado. Então, esse conceito de que L é NH cortado é equivalente à ideia de que 2πr é igual a N lambda. Tá? Então, esse é o postulado dele. Com isso, ele filtra
algumas órbitas, certo? Nem toda órbita vai satisfazer essa condição. E terceiro lugar, quarto postulado é que então você vai ter algumas órbitas possíveis, que ele está enumerando, a primeira órbita, a segunda órbita, a terceira órbita, e a radiação ou absorção de radiação pelo átomo acontece quando o elétron muda de órbita. Então, se ele muda de uma órbita para uma outra órbita, ele emite um fóton, certo? E a energia do fóton Hi corresponde à diferença de energias entre essas órbitas. Então, essa é a teoria dele. Nós vamos fazer essas contas agora e vamos mostrar que isso aqui explica todas as raias espectrais que eu comentei com vocês até o momento. Então, vamos trabalhar com essas hipóteses e ver quais são as consequências, então, desses postulados. Então, eu vou supor, para fazer a coisa simples, que acho que aqui é praticamente a única coisa que dá para fazer, eu vou pensar que eu tenho um átomo com carga nuclear Z, mas eu só tenho um elétron em órbita. Tá? Então, pode ser, por exemplo, Z igual a 1 vai ser o hidrogênio, Z igual a 2 vai ser o átomo de hélio ionizado com um único elétron. Tá? Então, sempre vamos pensar que eu tenho um único elétron num núcleo com carga Z arbitrária. Então, vamos lá. Primeiro postulado, órbita circular. Então, quando a órbita é circular, a força tem que ser igual àquele pedaço da força que vem da parte angular, né? A força centrípeta. Então, eu tenho que ter a força 1 sobre R2 tem que ser igual a mv2 sobre R. Então, aqui é a condição para a órbita circular. Segundo, quantização do momento angular. Então, L, que é mvr, então a velocidade é sempre tangencial, certo? O movimento é circular, tem que ser igual a NH cortada. Então, daqui eu tiro uma relação entre V e R. Então, V é NH cortado sobre MR. Então, vamos jogar isso aqui em cima. Então, eu tenho aqui, força 1 sobre R2 igual a M sobre R, onde tem V, eu vou substituir, então, NH cortado sobre MR e ela entra ao quadrado. Então, daqui, eu vou tirar os raios possíveis. Então, olha só. Eu tenho um R2 aqui. Aqui eu vou ter um R2 com esse R, vai ser um R3, certo? Então, desse R3, eu vou matar um R2 daqui, vai sobrar só um R do lado de cá. Esse R que sobrou eu jogo para o lado de lá, e todo o resto eu passo para esse lado. Então, vamos ver. 4πε0 passei para cá, ZE2 passei para cá, a massa, sobrou uma massa embaixo, que está aqui, N2H2. Então, os raios das órbitas possíveis são esses valores aqui, para N igual a 1, 2, 3, etc. Eu tenho que ter esse N inteiro. Se eu pegar agora o raio quantizado e jogar aqui, eu tiro qual que é o valor das velocidades nessas órbitas quantizadas. Então, é só jogar R aqui embaixo. Então, vamos ver. Eu tenho N2H2, que vai aparecer aqui. Um deles cancela, vai sobrar 1 sobre NH. Aqui embaixo vai ter, então, o 4πε0, que está aqui, e vai subir um MZE2. O M cancela e o Z2 está aqui. Então, essas vão ser... Então, para cada N igual a 1, eu vou ter a primeira órbita, a órbita mais próxima do elétron, e eu vou ter a velocidade dessa órbita. Então, a gente quantiza tudo e tem os valores possíveis de R e de V. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, só para ter uma ideia dos valores, Z igual a 1. Então, a primeira órbita possível, o R1, é só colocar N igual a 1 naquela expressão. A gente faz a conta desses valores numéricos e dá da ordem de meio angstrom, que é o raio de Bohr, ou seja, o raio que o Bohr estimou para o átomo. É o átomo de hidrogênio no seu estado fundamental. Quando a velocidade correspondente nessa órbita, joga os valores ali, dá 2,210 a sexta metros por segundo,
que é ainda bem menor que a velocidade da luz, é 1% da velocidade da luz, então as contas clássicas não relativísticas ainda podem ser usadas aqui. Notem que átomos com Z grande são mais complicados. Se eu pegar um átomo com Z igual a 100, por exemplo, eu já estou perto da velocidade da luz. Então, para átomos pesados, eu tenho que usar correções relativísticas. Mas para o hidrogênio não é necessário, ainda está bem pequenininho. Então, em geral, se a gente pegar aquelas expressões e substituir as constantes, tudo que é constante aqui, por AZ igual a 1, aqui e aqui, o raio vai ser da ordem de meio angstrom Vz ao quadrado, aqui na verdade é 0,5, eu vou corrigir depois. Vz ao quadrado, para n igual a 1 dá o R1, e as velocidades elas diminuem com N dessa forma aqui. Tá? Muito bem, vejam que para N grande o raio vai aumentando. Né? Então você pode ter um elétron com N bem grande, o átomo vai ficando gigante. Né? Mas essas órbitas são muito instáveis, na verdade, elas não acontecem na prática. Então vamos lá, quais são as energias agora correspondentes a essas órbitas? Então, a energia potencial, menos 1 sobre 4. Oi? Voltando à questão que você falou, para átomos muito grandes, além de fazer a correção relativística, tem que fazer também as correções das interações, né? Porque, como a gente está falando do átomo de Bohr, é um átomo muito grande só com um elétron, né? Isso, exatamente. Bem colocado aí, né? Quer dizer, esse comentário de que para Z grande a velocidade aumenta, seria no caso se você conseguir pegar um átomo com Z igual a 100, ionizar todos os elétrons e deixar só um. Aí valeria isso. Na verdade, átomos com muitos elétrons são bem mais complicados, né? Na verdade, os elétrons da parte interna, eles meio que fazem um efeito de blindagem do núcleo, né? Então, em muitos casos, você pode considerar só um elétron que você está olhando as energias dele, e todos os outros você considera que estão meio que blindando o átomo. Né? Então, esse Z não é só o Z do núcleo, é o Z do núcleo menos o Z dos elétrons que estão blindando ali. Mas aí, de fato, é bem mais complicado. Não é tão simples assim. É só um comentário de que essas velocidades, né, mesmo aqui no caso de hidrogênio, que ela é 1% da velocidade da luz, isso, na verdade, é ok para a gente fazer esses cálculos, mas a espectroscopia é muito mais precisa do que isso. Então, se você quiser, de fato, fazer com que os cálculos batam com o experimento da posição das linhas espectrais com precisão maior, é muito importante colocar correções relativísticas. Né? Então, tem correções relativísticas, você tem que levar em conta o spin do elétron, né? O spin do elétron é tipo um momento magnético, né? Como se fosse um imãzinho, e esse momento magnético do elétron interage com o momento magnético do núcleo, então isso tem correções, todas essas correções são importantes. A gente vai, nas últimas aulas, vou mostrar um pouquinho como que isso sai da equação de Dirac relativística, mas só bem qualitativo, mas no curso de Quântica 2 da graduação, vocês já vão ver como levar em conta isso, pelo menos de forma aproximada. Então vamos ver quais são as energias correspondentes a cada uma dessas órbitas, para a gente poder ver diferenças de energia e entender, então, a emissão e a absorção de radiação. Então, energia potencial, então, menos 1 sobre 4πε0, Z é 2 sobre R. Atrativa, né? Isso aqui é um núcleo positivo e uma carga negativa, diferente do espalhamento, né? Que eram duas coisas positivas, que é um problema repulsivo. Então, isso aqui tem um sinal de menos. A energia cinética, então, eu vou usar a expressão clássica, meio de mv2. O que eu estou usando aqui? Essa substituição aqui desse mv2, eu vou usar o fato de que o movimento é circular e vou pegar isso aqui, ó. mv2, eu posso substituir, mato um R de cada lado, mv2 é 1 sobre 4πε0,
Z2 sobre R. Tá? Para o movimento circular, eu posso usar essa expressão. Isso, deixa eu só voltar aqui. Esse R não é o quadrado, né? É só um R. Eu copiei daqui, eu vou corrigir depois. Um R cancela, é só um R que tem aqui embaixo. Então, Z2 sobre R. E quando a gente olha quem que é 1 sobre 4π0, Z2 sobre R, isso é menos o V. Certo? Então, a energia cinética é menos 1/2 da energia potencial. Então, isso vale para o movimento circular. É aquele tal do teorema do Vigial, né? E, portanto, a energia total da partícula, do elétron, é cinética mais potencial. Como a cinética é menos 1/2 do V, sobra meio de V para a energia total. Tá? Então, a gente substitui, está aqui, então, 1/2 do V. Então, é menos 1/2, o meio está aqui, 4πε0, Z2 sobre R quantizado, o R possível. E a gente joga lá a expressão do Rn que a gente obteve, se a gente olhar para a cara dela de novo. Então, ela vai com N2H2, tem essas outras constantes, a gente substitui aqui e dá essa expressão final, então, para a energia dos elétrons. Então, a energia, se a gente colocar, então, substituir o valor dessas constantes todas aqui, deixar só o Z em evidência, isso aqui dá menos 13,6 eletronvolts Z2 sobre N2. Então, para o hidrogênio, Z igual a 1 é menos 13,6 eletronvolts dividido por N ao quadrado. Então, por que esse sinal negativo? O que é energia negativa? Então, vamos pegar, por exemplo, o estado fundamental do elétron, é N igual a 1. Então, a energia dele é menos 13,6 eletronvolts. Isso quer dizer o seguinte, se você quiser tirar o elétron do átomo, arrancar o elétron do átomo, você tem que fornecer para ele 13,6 eletronvolts pelo menos. Então, com isso, você arranca o elétron e ele fica livre com energia zero. Se você der uma energia maior do que 13,6 eletronvolts, a diferença é a energia cinética que o elétron vai ter depois de ser arrancado do núcleo. Então, essas energias negativas estão dizendo para a gente que o elétron está preso no núcleo. Você tem que fornecer energia para arrancar ele dali. E essa energia diminui com N. Então, quando o N fica grande, essa energia vai tendendo a zero. Então, se o elétron está no estado muito excitado, ele está fracamente ligado ao núcleo, né? O raio é grande, então com um pouquinho de energia só você já consegue ionizar o átomo. Então, está aqui, esse aqui é o esquema. Um esquema das energias. Então, para N igual a 1, você tem a maior energia em módulo, né? A mais ligada possível, e essas coisas vão caindo com N ao quadrado até N indo para o infinito. Então, né, essas linhas vão ficando cada vez mais próximas, né, conforme o N aumenta, e elas acumulam no N igual a infinito para quando o E igual a zero. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Acho que isso aqui são ideias bem, na verdade é um modelo bem elegante, né? Bem bonito, né? Você quantiza o momento angular, né? Com essa ideia de encaixar as ondas nas órbitas. Então, com isso você tem só algumas órbitas específicas que acontecem. Você tem o raio dessas órbitas, a velocidade do elétron nessas órbitas. Você calcula a energia dos elétrons nessas órbitas, e isso vai te dar, então, um esquema de energias possíveis, e transições entre esses níveis vão ser, então, quando o elétron cai dessa órbita para essa, ele emite energia. Né? A energia final, se ele vem daqui para cá, a energia final é menor do que a inicial, e, portanto, ele emite um fóton, ou se ele absorve um fóton, ele pode sair de um nível e passar para o outro. Tudo bem? Tá mais ou menos clara quais são as ideias, qual que é a ideia dos postulados. Então ok, só para a gente fechar isso aqui,
Então, a radiação então, é emitida dessa forma, né? A quantidade de radiação emitida ou absorvida, dependendo se você está caindo de um nível mais alto para mais baixo ou excitando, ela vai ser a energia do fóton, tem a ver com a diferença de energia entre esses níveis. Então, HNI, EI-EF, ou NI, EI-EF sobre H. Então, você coloca aqui as suas energias. A energia, note que as energias são negativas, né? Então, se eu substituo a expressão para NI e para NF aqui, eu vou ter, então, 1 sobre NF ao quadrado, menos 1 sobre NI ao quadrado, né, por causa do sinal de menos. Então, dado o NI e o NF, eu sei qual que é a frequência da radiação emitida. E o que o Bohr viu é que você estão fazendo, por exemplo, transições de níveis excitados N igual a 2, 3, 4, 5, etc., diretamente para o nível fundamental. Então, essas transições aqui, né, correspondiam exatamente às frequências ou comprimentos de onda que você observava na série de Lyman, né, que tinha aquelas expressões empíricas exatamente dessa forma. Né? Você coloca NF igual a 1 para os diferentes NIs, então você tem aquela expressão empírica da série de Lyman. A série de Balmer é quando você tinha transições para N igual a 2. Depois as outras séries são correspondentes a transições para níveis diferentes. E tipicamente o que um elétron faz quando ele decai, ele pode, por exemplo, vir daqui, né, para cá, depois daqui ele cai para cá e daqui ele cai para cá. Então, um elétron ele pode cair aos poucos, de nível em nível, e emitir uma série de elétrons que vai, então, dando origem a essas linhas espectrais que a gente observa. Então, isso aqui parecia extremamente... fez muito sucesso, né? Então, finalmente, você tinha um modelo que podia explicar essas coisas todas. Então, esse modelo com núcleo central e momento angular quantizado, que usava a ideia então, de ondas, e a ideia do de Broglie, meio que explicava essencialmente todos os problemas principais que apareceram nesse momento. A questão só era como que colocar tudo isso dentro de um formalismo teórico que fizesse sentido, que pudesse ser aplicado então, para outros fenômenos, né? Não só para o átomo de hidrogênio ou para átomos de um elétron. Então, só antes de fechar essa aula, já estou terminando aqui, eu só queria mostrar um último experimento que foi feito, que comprovava novamente essa ideia de quantização de níveis atômicos. Isso foi feito para um átomo mais complicado, onde a teoria ainda não era disponível, mas foi verificado que os níveis eletrônicos também eram quantizados. Esse aqui é o experimento de Frank Hertz, eles fizeram em 1914, e a ideia do experimento então, é para testar essa quantização dos níveis de energia. Eles usaram, eu esqueci de colocar aqui, eu acho que é um gás, isso aqui é um tubo onde tinha um gás, agora, se não me engano, era prata, eram átomos de prata, deixa eu ver se eu coloco aqui. Mercúrio, gás de mercúrio, isso. Então, é um gás de mercúrio. Então, tinha uma placa que você produzia elétrons aqui, esses elétrons eram acelerados por uma certa diferença de potencial V0. Isso aqui era uma placa cheia de furinhos, de forma que os elétrons pudessem passar por essa placa, pelo menos uma parte deles, e aqui, nesse outro trecho do tubo, o potencial era revertido. Então, você põe um potencial negativo para frear os elétrons. Essa freagem era um truque para saber qual que é a energia cinética com que os elétrons chegavam na placa. Porque se eles conseguissem vencer o potencial de desaceleração, quer dizer que eles teriam pelo menos aquela energia cinética. Então, se você não tivesse o gás, você acelerava os elétrons, eles teriam energia EV0 quando chegassem aqui,
eles perdem uma parte dessa energia para chegar até a placa e pronto, você tem controle sobre tudo. Mas tinha um gás aqui no meio. Então, o que eles observaram? Então, esse aqui é o tubo original do experimento, é bem bacana isso aqui está na Wikipedia. Então, você vê que você tem aqui as plaquinhas todas, o potencial acelerador aqui, o outro potencial retardo. E o resultado que eles obtiveram, então, era o seguinte, eles aceleravam os elétrons, então eles controlavam aquela voltagem de aceleração, aquele primeiro V0, então você controlava a energia que você estava dando para os elétrons e via qual que é a corrente elétrica que chegava na plaquinha depois dessa pequena desaceleração que era dada. Então, o que eles observaram é o seguinte, você, então, primeiro, aumentando a energia dos elétrons, você aumentava a corrente, porque você aumentava a quantidade dos elétrons que conseguia vencer aquele potencial desacelerador. Só que, de repente, você continuava aumentando a voltagem e tinha uma queda enorme da corrente. A corrente praticamente ia para zero, então os elétrons não estavam mais chegando na placa, mesmo você acelerando eles, dando mais energia para eles. Daí para frente, a corrente aumentava de novo, depois caía de novo, e isso se repetia. Então, o que eles observavam também é que nessa região, perto de 5 eletronvolts, não só a corrente caía, como você observava o gás de mercúrio emitir radiação. E a radiação que o mercúrio emitia tinha frequência exatamente E1/H. Tá? E isso se repetia nesses outros picos. Então, qual foi a interpretação deles aqui? É que quando os elétrons têm energia cinética da ordem da distância entre o estado fundamental dos átomos e o seu primeiro estado excitado, então essa energia era absorvida pelos elétrons, então ele interagia com o átomo absorvia essa energia dos elétrons incidentes, ia para o nível excitado e depois voltava para o fundamental emitindo luz. E aqueles elétrons do feixe que causavam essa excitação, eles perdiam energia, certo? A energia deles era absorvida pelo átomo e, portanto, a corrente caía. Eles não tinham energia suficiente para vencer o potencial de freio do experimento. Então, a cada vez que a energia do feixe meio que entrava em ressonância, era exatamente igual à energia necessária para fazer a transição, os átomos absorviam aquela energia, emitiam a luz de volta quando decaíam para o fundamental. Então, você via simultaneamente a emissão da radiação e a perda da energia dos elétrons que interagiam com os átomos. Então, isso aqui mostrava que, mesmo átomos mais complicados, eles tinham essas energias quantizadas, você podia medir essas energias com experimentos, e, portanto, essas ideias do Planck eram importantes e precisariam ser melhor entendidas, melhor fundamentadas. Então, é isso mais ou menos que eu queria discutir com vocês na aula de hoje. O que a gente vai fazer na aula que vem, vai ser a última aula dessa parte ainda um pouco mais empírica, vai ser generalizar um pouquinho essa regra de quantização do Planck. Então, isso aqui é uma regra de quantização. Ele está quantizando alguma coisa está sendo mantida discreta numa situação em que, classicamente, não existe. O momento angular de um planeta em redor do Sol pode ser qualquer coisa. Aqui ele está falando, não, o momento angular tem que ser quantizado dessa forma. Então, a gente vai ver como que a gente pode generalizar isso para outros tipos de sistemas, ainda dentro dessa ideia elementar de quantização meio arbitrária, mas sempre baseada nas ideias de ondas e de Broglie. Então, a gente vai quantizar o oscilador harmônico e alguns outros sistemas. E depois, finalmente, na aula de quarta-feira que vem, a gente começa então, a construir a teoria quântica
que vai, então, descrever tudo isso num arcabouço mais completo, mais sistemático. Perguntas, comentários? É isso, a aula é isso, já vou parar por aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas em relação a detalhes de conta, a conceitos, fiquem à vontade que a gente tem tempo para conversar. Então, só para dar um exemplo de pergunta, que eu vou tentar tratar um pouquinho na aula que vem, esse primeiro postulado, né? Os elétrons se movem em órbitas circulares. A gente sabe da mecânica clássica que as órbitas de um corpo numa força central do tipo 1 sobre R2, tipo a Coulomb ou órbita de planetas, Kepler, órbitas de Kepler, elas não são sempre circulares. A órbita mais geral é uma órbita elíptica, né? Então, você poderia abrir mão desse conceito de órbita circular e considerar órbitas elípticas, onde não só tem um movimento angular, mas tem um movimento radial também na elipse. Então, eu vou comentar um pouquinho disso na aula que vem. Isso é a ideia do Sommerfeld. Então, Sommerfeld generaliza o postulado de Bohr para órbitas elípticas, e aí aparece uma segunda regra de quantização, por causa do movimento radial. Então, vão ter mais números quânticos, né? Não só o número quântico do momento angular, mas vai ter um número quântico associado ao movimento radial, que vai aparecer também. E depois a gente vai ver que no átomo de hidrogênio completo, na verdade, tem 3 números quânticos, né? Tem um número quântico orbital, um relacionado ao momento angular total, um relacionado ao momento angular na direção z. Tem N e LM, são 3 números quânticos. Então, na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso, e vai ser a última aula dessa parte mais empírica. Nenhum comentário, nenhuma pergunta? E na lista de exercício, já tem esses assuntos nas questões que a gente fazer? Desculpa, eu não escutei. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu falei que na lista de exercício já tem esse exercício, já tem questões para a gente fazer sobre esse assunto? Eu acho que sim. Eu vou dar uma conferida agora. A lista de exercício está lá já. Eu vou só dar uma repassada nela para ver se tem algum errinho, mas eu acho que está tudo ok. Se vocês quiserem, já podem fazer. Eu acho que essa é a lista de exercício 5, se não me engano, né? Acho que tem a 4 e a 5 sobre esses tópicos. Eu vou dar uma última olhada lá, mas vocês podem já ir fazendo. As listas de exercício mais para frente, elas estão dadas como exercícios do livro. Eu vou colocar na página o PDF dos capítulos correspondentes para vocês poderem olhar exatamente quais são os problemas. Às vezes os problemas se referem a alguma equação do livro, então eu vou também colocar isso na página. Mas as listas 4 e 5 podem fazer sim. Então, até que tópico nós vamos na segunda prova? Eu acho que nós vamos até o próximo tópico, que é a equação de Schrödinger. Então, nós vamos ver toda essa parte de ondas, velocidade de fase, velocidade de grupo, pacotes de onda. Essa parte de átomos, átomo de Thomson, átomo de Rutherford, átomo de Bohr, e a equação de Schrödinger, mas assim, coisas básicas que a gente vai ver no próximo capítulo. O que vai sobrar para a terceira prova vai ser solução da equação de Schrödinger para vários potenciais. A gente vai fazer vários potenciais em uma dimensão, barreira de potencial para ver tunelamento, poço de potencial, poço infinito, poço finito, oscilador harmônico e átomo de hidrogênio. Então, toda essa parte de solução da equação de Schrödinger fica para a terceira prova, e essa parte, então, de pacotes de onda, átomos e equação de Schrödinger em si fica para a segunda. Tá? Então, acho que são as listas 4, 5 e 6, se não me engano, para a segunda prova. Tá? Eu
Eu vou checar isso direitinho, mando um e-mail para vocês com essas informações em breve. Ok? Então, acho que é isso por hoje. Bom dia para vocês aí, bons estudos e até, então, segunda-feira que vem. Os slides já estão na página. Esses slides eu estou colocando como um link do meu Dropbox. Então, quando eu corrijo, às vezes, pequenos errinhos, eu recompilo, o link é o mesmo, só tentem recarregar o arquivo de tempo em tempo para pegar sempre a última versão. Então, é isso. Vou parar de gravar.